Fala aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que muitos dos meus inscritos e amigos pessoais que se interessam pelo tema costumam me perguntar. Qual é o significado do zumbido no ouvido? Por que esse zumbido ocorre? E antes de eu começar falando propriamente sobre o tema que eu vou abordar aqui no vídeo, que é o zumbido no ouvido, eu resolvi mudar um pouquinho a dinâmica aqui do canal. Ao invés de eu pedir o like no final, eu resolvi pedir agora. Então, se você se interessa pelo tema, se você acha que o canal tem alguma relevância, se você já me acompanha há um certo tempo e acha realmente que esse conteúdo é importante, é relevante para a sua vida, deixa o like logo agora, todo mundo junto, 1, 2, 3 e like! Porque no momento que vocês dão o like, que vocês compartilham o vídeo, que vocês escrevem no comentário, o YouTube compreende que esse vídeo é importante. E assim o algoritmo acaba indicando esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Então não vou me estender muito. Quem puder, dá o like, compartilha no final e comenta. Agora vamos para o tema do vídeo. Então, qual seria o significado do zumbido no ouvido? O porquê desse zumbido constante, muitas vezes até incômodo, principalmente em certos períodos da nossa vida? Claro que o primeiro passo no surgimento desse zumbido de forma constante, incômoda, recorrente, é que você procure ajuda médica, é que você descarte qualquer tipo de problema de saúde. Porque você procurando ajuda médica, você vai ter certeza que o zumbido no ouvido não é de causa material, não é um problema de saúde. Então, se você já procurou um médico, se você já tem certeza que esse zumbido no ouvido não é um problema de saúde, não é de causa material, se você já descartou essa hipótese de causa médica, pode-se dizer que esse zumbido no ouvido ele é de causa espiritual, de causa não material, porque ele se relaciona com o processo do desabrochar da mediunidade, do desenvolvimento do parapsiquismo consciente. Na medida que você começa a sentir as suas energias parapsíquicas, a sua energia espiritual, quando você começa a sentir as energias dos chakras, quando você começa a sentir a presença de espíritos e energias, seja do lugar, né, seja do ambiente como um todo, ou de alguma pessoa específica, até de um encarnado, não só necessariamente de alguém que esteja desencarnado, de uma consciência extrafísica, mas de todo espírito, seja num corpo de carne ou não. Se você percebe aquela energia de uma forma mais direta, se você percebe alguma sensação muito específica que algum local te traz ou alguma pessoa, se você percebe algo invisível aos olhos, saiba que tudo isso se relaciona com o zumbido no ouvido. E é certo que algumas pessoas são mais sensíveis ao contato com o plano espiritual do que outras. Isso é um fato. Você já deve ter percebido que você ou algumas pessoas próximas a você tem muito mais sensibilidade, muito mais tato nesse contato, nessa relação, nesse intercâmbio com o plano espiritual, com o plano invisível. Porque algumas pessoas são mais propensas a perceberem os espíritos ao redor, a perceberem as energias ao redor. Algumas pessoas têm uma sensibilidade mais aguçada, sim, que muitas vezes desenvolveram ao longo de inúmeras reencarnações. Mas essa sensibilidade, essa percepção mais aguçada, ela é possível para todas as pessoas. Mas nessa reencarnação atual, algumas pessoas já vieram com isso mais acentuado, mais desenvolvido. Então a gente pode afirmar que o zumbido no ouvido é uma espécie de sintoma físico que demonstra o intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual. Até porque o zumbido no ouvido ele pode ser um desdobramento físico da ativação da glândula pineal. E os sinais da ativação dessa glândula são muitos, é um assunto muito discutido atualmente, seja na internet, em seminários, em livros, em congressos, essa relação da glândula pineal com o mundo invisível. Essa relação da glândula pineal com os espíritos, com a mediunidade, com o parapsiquismo.
Eu costumo dizer que os sinais de ativação da glândula pineal, eles são muitos mesmo, mas certamente o zumbido no ouvido está entre os sinais mais comuns, mais corriqueiros. E é por isso que o zumbido no ouvido ele pode indicar uma ativação mais acentuada da glândula pineal. Eu diria até que é uma espécie de despertar. É claro que o despertar sempre é de natureza espiritual, mas como o espiritual e o material eles estão entrelaçados, isso reflete no mundo físico, no corpo físico, no campo material. Para quem não sabe, a glândula pineal está localizada mais ou menos no meio do cérebro. E a gente pode dizer que ela é uma espécie de relógio interno que funciona captando as radiações do Sol e da Lua. Ela se relaciona muito com essa ideia de luz e sombra, de noite e dia. E é por isso que a glândula pineal se liga de forma direta à melatonina. Na verdade, a glândula pineal ela é responsável pela produção e pela secreção de melatonina no nosso organismo, que é um hormônio fundamental para o nosso sono. Algumas teorias mais atuais, elas afirmam que a glândula pineal ela captura estímulos eletromagnéticos e os transformam em estímulos neuroquímicos. Em síntese, ela funciona como um tipo de antena que percebe e traduz os estímulos invisíveis aos nossos sentidos convencionais. Ela captura essa informação desses estímulos eletromagnéticos e os transmuta em estímulos neuroquímicos. Ela faz uma espécie de tradução do que acontece no exterior para o nosso interior. Mas é muito normal que exista uma pequena confusão quando a gente fala de espiritualidade e de campo eletromagnético. É necessário que a gente compreenda que o campo eletromagnético em si, ele não é propriamente o plano espiritual, mas algo que pode ser influenciado pelo plano espiritual, pelo plano sutil, tá? É até um assunto legal para tratar depois, porque muitas pessoas confundem a aura com o campo eletromagnético, e não é. A aura, ela não é perceptível a nenhum aparato físico. A galera confunde muito a foto Kirlian com a foto da aura, o que não é exatamente isso. Na verdade, não é a aura propriamente dita. É um outro assunto, não vou me perder agora, tá? Mas, em síntese, eu diria que o plano sutil, a aura, os espíritos, eles são de natureza bem mais etérea do que qualquer tipo de campo eletromagnético, tá bom? Mas isso não quer dizer que alguns campos eletromagnéticos não sejam influenciados por eles, não sejam influenciados pelos espíritos ou por qualquer tipo de energia espiritual, qualquer tipo de energia etérea, imaterial, não mensurável até os dias de hoje pela ciência. Mas o que eu posso dizer para vocês é que certamente é graças à glândula pineal, a essa glândula bastante peculiar, que é muito polêmico ainda no mundo acadêmico, no mundo científico, não tem um martelo batido dizendo que é isso ou é aquilo, tem várias especulações e várias teorias que estão avançando ao longo dos anos, avançando de uma maneira bem legal, quando a gente faz essa conexão da glândula pineal com a espiritualidade, mas que ainda não tem uma prova científica bastante retumbante. É importante que se diga isso, pelo menos no meio científico, é isso que eu estou falando. Mas quando a gente fala do processo espiritual, para quem consegue perceber energia por conta própria, quem consegue ativar os chakras, você sente um fluxo de energia muito intenso que vem do centro da cabeça, do centro do cérebro. Toda vez que eu abro o meu chakra coronário pelo poder da vontade, pelo poder da minha autonomia espiritual, pelo comando que eu dou, quando eu sinto o chakra abrindo e se expandindo,